Cumprimento todos os irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, trazendo um versículo da palavra de Deus para os amados irmãos em Cristo Jesus. E que Deus possa transformar a sua alma, o seu coração com essa palavra. E que você possa entender e compreender o plano, a promessa que Deus tem na minha e na tua vida. Pois bem, quero deixar um versículo que se conta lá em Êxodo, capítulo 32, que diz assim, o título, Bezerro de Ouro. Pois bem, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E enquanto Moisés estava apacentando as ovelhas, apareceu uma sarça de fogo. E a Bíblia diz que Moisés ficou impressionado com aquela sarça. Por quê? Porque a sarça, ela não se consumia. E Moisés começou a compreender que não era uma sarça normal, porque Moisés, ele era inteligente. Moisés, ele entendia de filosofia, de ciência. Era um homem estudado, era um homem escolhido e separado por Deus. E diz a Bíblia que Moisés foi de encontro àquela sarça. E uma voz brada daquela sarça disse, Moisés, Moisés. E ele diz, eis-me aqui, que é a mesma coisa que quer dizer, eu estou aqui, Senhor. E a voz diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E Moisés temeu ao olhar do Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, e a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Moisés, Moisés, vai lá a Faraó e diz que ele liberta o meu povo daquela escravidão, porque o povo hebreu, os israelitas, estava sofrendo na mão de Faraó. Eles sofreram 430 anos na mão de Faraó como escravo. Diz a Bíblia que Deus dá uma ordem a Moisés para ir lá tirar o povo do Egito da mão do Faraó. E Moisés diz, meu Deus, quem sou eu para ir até a Faraó e dizer que o Senhor de Israel mandou vir libertar o povo? E Moisés diz, Senhor, eu não sei falar. E o Senhor diz, quem criou a boca? Quem criou o homem? Pois bem, diz a Faraó, Moisés, diz a ele que eu sou o que sou, se ele me perguntar. Diz mais assim, eu sou aquele que te enviou. Diz a Bíblia que Moisés foi de encontro com Arão. E Moisés e Arão foram de encontro a Faraó. E chegaram lá, entregaram a profecia ou a mensagem a Faraó. Mas só que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito. E diz a Bíblia que, como vocês conhecem a história, vieram 10 pragas. E essa 10 pragas afetou o Egito. E diz a Bíblia que Faraó liberta o povo para ir para o deserto prestar culto à adoração ao único Deus de Israel. Porque Faraó vivia na idolatria. Faraó, ele adorava deuses que eram de barro. Deuses que não eram deuses. Vivia na idolatria. Adorava deuses que não existiam. Como hoje as pessoas estão adorando deuses que não é para ser adorado por não ter o conhecimento da palavra de Deus. Pois bem, enquanto o povo hebreu está indo ao deserto para passar pelo mar vermelho, a Bíblia diz que Faraó voltou e se arrependeu de ter deixado o povo ser liberto. Pois bem, já vem Faraó se preparando para destruir o povo. E enquanto Faraó vem com as suas carruagens, com seus cavalos, com seus mantimentos, com as suas armas, para querer destruir o povo hebreu, Moisés fica preocupado
e temendo, e o povo murmurando atrás de Moisés. Deus brada do céu e diz: Moisés, o que é que tu tem na mão? Um cajado. Bate no mar porque o mar vai se abrir. E enquanto o mar se abre, o povo hebreu vai passando, vai passando, vai passando. Enquanto o povo vai passando, os carros de Faraó vêm atrás. Mas a Bíblia diz que as rodas deram defeito e eles ficaram travados. E quando o povo passou, Moisés coisou o cajado e a água se baixou. Pois bem, quando a água se baixou, por causa da pressão da água, matou todo o Egito, todas as pessoas do Egito. Por isso que se chama Mar Vermelho, porque ficou cheio de sangue. Pois bem, aí veio a trajetória do povo hebreu, que o povo hebreu estava sofrendo. E agora Deus deu vitória. E agora o povo começava a crescer, a descendência, ou a genealogia, como todos os estudiosos dizem, que vem de descendência, que vem de herdeiro, que vem de geração, ia se multiplicando. A Bíblia diz que havia muitas pessoas, eu creio que era mais de 3.000 homens, fora as crianças e as mulheres que estavam sendo guiados por Moisés. E diz a Bíblia que chegou num determinado momento que Moisés não conseguia mais lidar conta com as pessoas, porque havia muito trabalho, havia tendas, arraiais das tendas da congregação. E vem o sogro, Jetro, sacerdote, e dá uma ideia a Moisés, de Moisés, por que tu não separa jovens cheios do Espírito Santo para fazer tal tarefa e servir ao Senhor? Diz a Bíblia que Moisés acha isso agradável aos olhos de Deus e separa alguns jovens para trabalhar ou servir ao Senhor. Um deles era Arão e Josué, pois bem, homem guerreiro, homens que tiveram as suas trajetórias, homens que eram promessa de Deus. E Moisés separa, e enquanto Moisés separa, a Bíblia diz que Deus chama Moisés para orar no Monte Sinai. E Moisés dá uma ordem de Moisés, chega até Arão, e Josué diz: Josué e Arão, o povo hebreu, se quiseres alguma coisa, se estiverem preocupados com alguma coisa, eles não vêm até a mim, porque eu irei passar 40 dias e 40 noites falando com o Senhor. Se eles quiserem conversar com você, comigo, não venham conversar comigo, porque eu não vou ouvir eles, mas que ele venha ouvir a vocês, porque assim é Deus de Israel que está mandando. Pois bem, Moisés saiu da presença e foi para o monte orar. E enquanto Moisés orava, clamava, não estava sabendo do que estava acontecendo, o povo hebreu se rebelou contra Deus, blasfemou e chegou até Arão e disse: Arão, quer dizer que Moisés tirou a gente do Egito, das mãos de Faraó, para que nós morremos aqui? Fazeis bezerro de ouro para nós. Arão pega os brincos das mulheres, das crianças, e faz um bezerro de ouro. E agora eles começam a adorar, dizendo: esse é o Deus que tirou nós da terra do Egito. E enquanto agora eles começam a adorar, a glorificar e a exaltar a idolatria a deuses que não existem, Deus, com a sua onisciência, disse: Moisés, eu vou matar esse povo. E Moisés não sabia do que estava acontecendo. E Moisés disse: Senhor, não mata esse povo, porque esse povo está em fase de transformação. Pois bem, Deus manda Moisés descer. E quando Moisés desce com as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos, mas não é só 10 mandamentos, é 613 mandamentos da Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia que Moisés ficou furioso, que jogou as tábuas no chão. E quando as tábuas caíram no chão, Moisés chegou lá perto. Quer dizer que esse bezerro tirou vocês do Egito? Quer dizer que quando eu saio da presença de vocês para orar ao Senhor, para interceder por vocês, vocês dão ouvido a espírito de demônios, a espírito que não é Deus, mas sim mão de homens. E Moisés pega aquele bezerro e destrói. E diz a Bíblia que Moisés destrói e acabou a festa. E a Bíblia diz que Moisés disse: quem é dos levitas vem para cá, quem é do Senhor vem para a direita, ou vice-versa, esquerda ou direita. E se aquele momento se separaram quem era do Senhor e quem não era. E Moisés dá uma ordem: assim diz o Senhor, tira a espada, cada um dos seus filhos.
e matai todos os homens nas tendas do arraial. E foram e correram atrás deles, porque eles estavam adorando outros ídolos. E foi assim que se cumpriu. Todavia, foram 3.000 homens que morreram naquele dia, naquela hora, porque se levantaram contra o único Deus de Israel, aquele que está sentado no alto e sublime trono. A Bíblia diz que Deus disse: Israel, eu faço qualquer coisa por vocês, eu perdoo vocês, mas eu não aceito, eu não admito que vocês levantem outro Deus além de mim. Então, meus amados irmãos, que você compreenda e entenda que esse versículo não é de mim, não é meu, não é eu que estou falando, mas é sim na direção do Espírito Santo de Deus, porque homem nenhum é capaz de mudar aquilo que Deus já decretou e que Ele já disse pela sua palavra. Pode querer mudar aqui na terra, mas lá no céu Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é onisciente, está em todos os lugares. A Bíblia diz que Ele é onipotente, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. A Bíblia diz que Ele é onipresente, aonde tem 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele está. Ele não é o Deus de longe, mas sim o Deus de perto, porque Ele é fiel. Então, meus amados irmãos, que essa palavra venha ser para edificação dos meus amados irmãos em Cristo Jesus. E eu quero dizer que esse é um versículo simples para que você possa meditar e compreender que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui na terra e que Jesus está voltando e não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de brincar de ser crente, não é mais tempo de estar falando mal do irmão, não é mais tempo de estar falando mal da igreja que somos nós, não é mais tempo de estar falando mal da liderança da igreja, não é mais tempo de estar brincando de ser crente, vivendo do mundo e vivendo para Cristo. A Bíblia diz que não podemos servir a 2 senhores, porque temos que amar um e odiar o outro e vice-versa. Eu não posso tomar do cálice do Senhor, que representa o sangue, que é o cálice, e o pão, que representa o corpo de Cristo, e automaticamente ir para o mundo e tomar o cálice de Satanás. E qual é o cálice de Satanás? É a inveja, é a murmuração, é ele fazer você sair da presença de Deus e adorar a outros deuses que não existem, deuses de barro, deuses que não existem, porque o único Deus é o Deus da Bíblia, o Deus que vive e reina para todo sempre, aquele que vive para todos os séculos dos séculos. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar, porque Ele é fiel. E nós cremos, não é religião nenhuma que nós estamos falando aqui, ou eu, ou qualquer pessoa que vive a palavra de Deus. Nós estamos aqui pregando o reino de Cristo, o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado. E a Bíblia diz que, lá em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele capacita, que Ele renova, que Ele tira o homem da perdição e do pecado e traz para a vida eterna. A verdade, quem é a verdade? É a palavra de Deus. E quem é a vida? É Jesus. Porque Jesus, Ele criou a minha pessoa e a sua pessoa. Gênesis 1, 26 e 27. E Deus criou o homem, a imagem de Deus e o criou. E criou o homem e a mulher. Então, meus amados irmãos, que esse versículo é um simples versículo, que ele edifica a nossa alma, que abre a nossa mente espiritual, que nós venhamos, Senhor, nesses últimos dias, cada vez mais, fazer o papel de ir e pregar o evangelho a toda criatura, porque o reino de Deus é chegado.
E que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.